E o texto diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amém, queridos. Vou botar aqui o áudio para que vocês possam ouvir melhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas valiosidades dessa epístola que eu tenho estudado já há alguns dias e essa epístola tem me feito refletir bastante a respeito desses tempos que nós estamos vivendo, né? Então, eu vou tirar esse banner que está aqui na frente para a gente poder visualizar melhor aqui. Pronto. Vamos lá, irmãos. Sobre a carta, né, que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, eu quero contextualizar os irmãos a respeito do que Paulo está tratando com esta igreja, nessa cidade de Éfeso, contextualizar o propósito ao apóstolo Paulo poder escrever essa carta e a oportunidade que ele estava escrevendo. Bom, provavelmente o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios. Na verdade, essa carta ela foi escrita para aquela região onde a cidade se localizava, porque no começo da epístola, irmãos, se vocês verem aí, no capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse primeiro versículo da epístola é muito disputado entre os principais críticos textuais que analisam essa carta, porque esse primeiro versículo ele não se encontra em um dos principais papiros que nós temos disponíveis em nossas mãos, e é um dos mais antigos. Então, possivelmente, esse começo seja uma adição e a carta do apóstolo Paulo seja uma carta circular que foi escrita na região onde se localiza essa cidade. Se os irmãos se lembrarem, a carta, o livro de Apocalipse, que foi escrito aquelas 7 cartas às igrejas de Apocalipse, a cidade de Pérgamo, a cidade de Sardes, de Tiatira, e lá também se localizava a cidade de Éfeso. Eu quero mostrar para os irmãos mais ou menos como ela se localiza no mapa aí, se os irmãos estão vendo. Eu não sei se você está assistindo a aula pelo smartphone, pelo seu tablet ou pelo seu computador. O ideal seria que você pudesse ver essas imagens pela televisão, mas se não for possível, não tem problema. Eu estou narrando o que estou mostrando aqui, você pode conseguir entender melhor através do que eu estou falando. Mas a cidade de Éfeso fica localizada ali na região da Ásia Menor. Não sei se os irmãos repararam, a Itália fica logo à esquerda, a Grécia no meio do caminho,
e logo ali embaixo Éfeso. Naquela região se encontrava as 7 igrejas de Apocalipse. Colossos está localizado ali, Laodiceia, né? Então, essa cidade de Éfeso, ela é uma cidade muito importante nessa época em que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, né? Éfeso, ela era a maior cidade da Ásia Menor nessa época. Provavelmente o apóstolo Paulo escreve essa carta nos anos 60, depois do advento de Cristo Jesus. Era uma cidade comercial, uma cidade política e uma cidade religiosa. Éfeso era um centro comercial porque ali era uma cidade como para nós, como se fosse Santos, na cidade de São Paulo, né? Éfeso era uma cidade portuária, ou seja, todas as cidades do Oriente, da Ásia Menor, elas se findavam na cidade de Éfeso, na questão comercial. E todos os navios comerciais que vinham da Europa também se instalavam na cidade de Éfeso para entregar os seus produtos e vendê-los para aquela região ali. Ou seja, Éfeso estava no centro do caminho comercial. Era uma cidade muito rica para a sua época. Por isso, né, por esse motivo, é que também havia uma grande liberdade religiosa, ou seja, todas as pessoas daquela região e do mundo, até mesmo da norte da África e da Europa, queriam morar em Éfeso, justamente porque era uma cidade próspera, assim como a cidade de São Paulo. E eles tinham liberdade para exercer a sua fé, para exercer a sua religião. Ali, os judeus tinham uma colônia muito importante instalada na cidade, onde eles exerciam a sua fé. Mas também ali era exercido o paganismo, porque a cidade de Éfeso vinha de uma cultura grega, helenista, onde eles exerciam a sua fé pagã. E também era um centro político. Por quê? Por causa de toda essa riqueza comercial, de toda a facilidade que se tinha para exercer a religião, qualquer político do mundo queria estar numa cidade assim. É só a gente poder imaginar uma cidade como a cidade de São Paulo, onde nós estamos morando hoje, qualquer político quer um cargo importante aqui nessa cidade, porque com certeza consegue assumir um poder ou poder explorar algo da cidade. Então, Éfeso era um grande centro comercial, político e religioso. Nessa cidade também se encontrava o templo de Ártemis, né? O que era esse templo? Esse templo ele foi erguido, talvez o maior templo já erguido naquela época, era o maior templo de Éfeso, com certeza. E Ártemis era uma deusa da mitologia grega, filha de um deus, né, muito importante grego, e ela era a deusa da caça, conhecida como a deusa da caça, né? Não à toa que a sua escultura sempre vinha acompanhada de um arco e flecha e de um veado, né, aquele animal do seu lado. Mas também para os romanos, a deusa Ártemis era conhecida como a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Então, o que acontecia com a religião naquela época, a religião pagã? Naquela época, os éfesos, né, e as pessoas daquela região ali, eles cultuavam a deusa Diana com o objetivo de poder se beneficiar de alguma bênção, seja pela agricultura, que era o principal meio de ganha-pão naquela época. Então, eles adoravam a deusa Diana para que pudessem colher bons frutos na época certa e ter os seus ganhos. Os comerciantes adoravam a deusa Diana porque queriam ter altos lucros nos seus comércios. E também muitas mulheres naquela época
principalmente mulheres estéril, elas adoravam a deusa Diana porque queriam também obter uma bênção de poder gerar filhos. Não é à toa também que essa escultura da deusa Diana, ela é feita de uma mulher com vários seios, né? Várias mamas, para poder mostrar aí que ela é uma deusa da fertilidade para os romanos. Lá na cidade de Éfeso, hoje a atual Turquia Ocidental, se encontra aí, né, os restos do templo erguido para a deusa de Ártemis ou Diana, que é onde se encontra uma das 7 maravilhas do mundo hoje aí. Lá também foi construído um teatro que cabia mais ou menos 24 mil pessoas. Se você abrir a sua Bíblia, aí em Atos 19, versículo 29, irmãos, vocês verão, então aí, registrado na palavra de Deus, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Atos 19, abra sua Bíblia aí, versículo de número 29, que diz o seguinte: foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, que não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar que não lhe se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. O que está acontecendo aqui, irmãos? Os discípulos, né, aqueles que acompanhavam o apóstolo Paulo na sua pregação da plantação da igreja em Éfeso, eles estavam pregando contra a cultura instalada naquela época, né? Contra tudo aquilo que eles estavam fazendo no comércio e no templo. Porque havia muitos comerciantes naquela época ali, né? E os comerciantes produziam imagem de esculturas dessa deusa que eu acabei de explicar para os irmãos, e eles vendiam nas ruas de Éfeso essas esculturas e lucravam muito com essas esculturas. Só que é interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vem pregar contra a idolatria naquela cidade. E aqueles que acompanhavam Paulo nas suas pregações e que começaram também a levar a mensagem de Cristo naquela cidade, eles foram capturados nas ruas e levados até esse teatro que eu estou comentando com os irmãos, para serem julgados diante dos políticos, diante do governador ali. Só que eles não tinham motivo para acusar esses irmãos que estavam ali pregando a palavra de Deus. Eles não estavam indo contra o sistema nem nada, eles estavam pregando o que eles acreditavam. E aí, nesse texto de Atos, capítulo 19, que os irmãos estão acompanhando aí, vocês vão perceber que esses irmãos são levados até esse teatro, e ali as pessoas estão querendo julgar eles, mas ali neles não há nenhum motivo para que eles fossem julgados ou presos ou até mesmo mortos pelo que eles estavam fazendo. Não havia motivo, não havia nada que pudesse levá-los à prisão. E eu queria mostrar para os irmãos, então, aqui, como é que era esse teatro. Aqui é uma visão panorâmica do teatro construído em Éfeso, para vocês terem uma noção de como era grande e imenso, né? Porque os romanos, eles têm essa mania de grandeza. E aqui uma visão de dentro, né? Olha só, uma visão panorâmica e uma visão do interior do teatro. Era bem grande mesmo. E esses irmãos cristãos em Atos 19, que nós estamos vendo aí, Gaio e outros, foram levados até esse teatro para serem julgados de alguma forma pelas pessoas que estavam perdendo dinheiro, os seus lucros,
com a pregação do evangelho. Então, Gaio e Aristarco, eles foram carregados até lá para ser acusados de causar prejuízos comerciais na cidade de Éfeso. Éfeso era também de cultura grega, como eu falei para os irmãos, portanto, a população predominante era de gentios naquela cidade. Ora, o apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, era o apóstolo dos gentios, né? O Senhor Jesus, quando teve um encontro com o apóstolo Paulo, o chamou para que ele fosse o missionário em meio aos gentios. Então, o que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele vai escrever a carta aos Efésios? Ele vai escrever que os privilégios que desfrutamos da nossa posição em Cristo Jesus e como eles se refletem no dia a dia do cristão. Ou seja, tanto o judeu quanto o gentio têm privilégios que eles desfrutam em Cristo Jesus, né? Mas como esses privilégios eles se aplicam na nossa vida? É o que o apóstolo Paulo tem em mente. Porque quando ele escreve a carta aos Efésios, ele sendo ele mesmo o apóstolo dos gentios, ele está pensando no seguinte: tanto os judeus quanto os gentios fazem parte de uma só família, que é a família de Deus. Tanto os judeus quanto os gentios, eles estão fazendo parte de um único corpo, de um único organismo vivo. Então ele vai explicar esse mistério revelado nessa carta, nessa epístola, no capítulo 2, como os irmãos sabem. E ele vai começar o capítulo 2 dizendo o seguinte: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quais são esses delitos e pecados que o apóstolo Paulo está falando? Que está lá no capítulo 4, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o apóstolo Paulo tem em mente a união entre os judeus e os gentios na mesma igreja. E esse é um mistério que ele vem revelar para o povo, para os efésios, para a igreja. Na verdade, um mistério que já vinha sendo revelado durante toda a história da humanidade, durante todo o Novo Testamento, durante toda a caminhada dos profetas com o povo, mas que agora está ficando literalmente claro para a igreja e para os irmãos. O que o apóstolo Paulo está querendo desvendar? Qual é esse mistério? E aí eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 3, versículo de número 6, que é o que ele vai revelar aqui. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, da qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então, tanto os judeus foram separados por Deus para representar Deus na terra, quanto os gentios, que são coparticipantes, né, da graça, coparticipantes da salvação, membros do mesmo corpo, membros e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, esse mistério, irmãos, que o apóstolo Paulo está querendo desvendar aqui, é um mistério que vai mexer com as estruturas da igreja. O apóstolo Paulo, sendo ele o apóstolo dos gentios, assim como o apóstolo Pedro, o apóstolo dos judeus, da tradição. Então, o apóstolo Paulo ele tem como objetivo aqui, irmãos, revelar para o povo, revelar para as pessoas que moravam em Éfeso e a igreja em Éfeso, que a graça de Deus está disponível também aos gentios. Não há separação, não há diferença entre o judeu e entre o gentio. Não há acepção de povo, raça, cor. A graça de Deus está disponível para todos em Cristo Jesus,
para todos aqueles que creem que foram eleitos por Deus, predestinados para a tua salvação, para a tua graça. Eu escutei uma historinha essa semana, muito bacana, que se eu me lembrar aqui, eu gostaria de contar para os irmãos. Né? Diz que algumas ferramentas, elas decidiram se reunir para discutir as suas diferenças. Né? Então, elas se juntaram, a situação já estava insustentável, porque não dava para se relacionar um com uma ferramenta com a outra, e eles só discutiam, porque uma era pior do que a outra, e naquela assembleia havia um presidente, e o presidente dessa assembleia era o Martelo. O Martelo estava sentado para presidir aquela reunião tão confusa, cheia de discussões, aonde as ferramentas estavam ali para discutir as suas diferenças, resolver as suas diferenças. E a Assembleia queria que o Martelo fosse expulso da presidência. E o Martelo, meio chocado com toda aquela situação, mas ele veio a aceitar a sugestão da Assembleia. E ele diz o seguinte: eu aceito ser expulso da Assembleia, mas desde que o parafuso também seja expulso. Mas o parafuso, mas por que o parafuso? Porque o parafuso, ele gosta sempre de dar voltas em tudo para conseguir o que ele quer. E aquele alvoroço e o parafuso meio chateado com aquela situação toda, com aquela delação do Martelo, e ele não sabia o que fazer, então ele decidiu aceitar a sugestão da Assembleia. E ele disse o seguinte: tudo bem, eu aceito ser expulso da Assembleia, desde que a lixa também seja expulso. E dizia ele que a lixa, ela sempre era ríspida nos seus relacionamentos com todos. E ela sempre criava atrito com todo mundo, causando sempre uma confusão entre as pessoas. Então ela teria que ser expulsa. E a lixa, meio chateada com aquilo tudo que estava acontecendo, já estava brava, ela queria magoar alguém, mas ela acabou aceitando a sugestão da Assembleia. E ela diz: eu também aceito ser expulso da Assembleia, mas desde que a fita métrica seja expulsa. E dizia a lixa: porque a fita métrica, ela sempre gosta de medir todo mundo segundo as suas medidas. Ela se acha a única perfeita entre todos. E aí, nesse interim, então, chega o carpinteiro. E o carpinteiro, ele junta todas as ferramentas, ele vai até a carpintaria, e ali tem uma madeira rústica que estava encostada no canto, e ele pega as ferramentas e ele começa a então trabalhar naquela madeira rústica, e aquela madeira rústica aos poucos foi se tornando num fino móvel de alto custo, onde poucas pessoas poderiam pagar para ter aquele móvel lindo, trabalhado nas mãos do carpinteiro. Quando a carpintaria estava vazia, as ferramentas se reuniram novamente na assembleia para decidir finalmente o que iria acontecer. Foi quando então o serrote, ele tomou a palavra e ele começou a discursar na assembleia. E ele diz o seguinte: vocês estão vendo quantas diferenças nós temos uns com os outros. Mas quando o carpinteiro veio aqui, ele juntou todas as ferramentas e ele nem sequer focou nas diferenças, nas nossas diferenças, nas nossas fraquezas. Mas ele focou na qualidade de cada um tem aqui. E com a qualidade de cada um, ele potencializou um grande trabalho, um trabalho lindo, onde ele transformou o móvel que estava encostado, o móvel rústico, em um belo móvel, em que poucas pessoas podem pagar o preço para obter esse móvel. Vamos abandonar as discussões das nossas diferenças e nos concentrarmos em tarefas
construtivas. Essa historinha que eu estou contando para vocês, irmãos, é porque eu acho que está na hora da gente parar de discutir as nossas diferenças no seio da igreja. Tem acontecido algumas coisas, principalmente nos nossos dias em que nós estamos passando por esse mal, por esse vírus, em que as igrejas estão se atacando. Com qual objetivo, irmãos? Isso tem me feito refletir bastante, tem me entristecido, sabe? Acho que não é momento e nem lugar para a gente começar a apontar o dedo, a revelar as diferenças, as fraquezas do outro, mas é o momento da gente se juntar, da gente se unir, da gente potencializar a qualidade que o outro tem, para que o carpinteiro possa juntar as ferramentas e fazer com que um móvel rústico seja trabalhado e se transforme num fino móvel, em que poucos podem pagar para obter um móvel de alto custo. Você sabe quem é esse carpinteiro que eu estou falando? É Jesus Cristo. É Ele que pode resolver as nossas diferenças. É Ele que pode nos unir, apesar das nossas diferenças, mas potencializar em nós as nossas qualidades, para que a gente possa transformar o meio em que nós estamos vivendo. Para que as pessoas que estão nos assistindo hoje, ou que possa vir assistir esse vídeo mais à frente, possa ver uma diferença enorme na minha e na sua vida. Porque muitas pessoas estão desesperançosas nesse momento, tristes, apavoradas, mas nós não. Por quê? Porque nós temos um carpinteiro que luta por nós, que está conosco e nos usa nas suas mãos, apesar das nossas diferenças. Então, irmãos, é momento da gente se unir. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola aos Efésios, quando ele escreve, principalmente esse capítulo 3 aqui, falando que os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, ele está fazendo exatamente isso, unindo as nossas diferenças, para que nós sejamos luz onde nós estamos, para que nós sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Mas eu quero caminhar com os irmãos um pouquinho mais para frente. Vamos andar um pouquinho mais para frente, irmãos. A pergunta que eu quero te fazer hoje é essa que você está vendo na tela. O que Deus deseja da igreja em tempos de coronavírus? De repente você pode até colocar a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Coloque aí o que você acha. Mas eu vou tentar responder essa pergunta com os irmãos até o final desse estudo, da nossa reflexão. O que Deus deseja da igreja em tempos de coronavírus? Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Efésios 3, versículo de número 10. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Então, irmãos, o que Deus deseja da igreja em tempos de coronavírus? Ele deseja que a multiforme sabedoria dele seja conhecida hoje, agora, por aqueles que não têm experiência com Deus, que não têm intimidade com Deus, que não caminham com o Senhor Jesus Cristo, que estão apavorados com essa situação. Nós devemos fazer a multiforme sabedoria de Deus conhecida hoje, no meio em que nós estamos inseridos. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo no versículo de número 13: portanto, eu vos peço que não desfaleçais. Eu coloquei aí embaixo a causa de desânimo, né? O apóstolo Paulo está exortando a igreja aos Efésios, né, e naquela região ali, irmãos, para que eles não se entristeçam com a situação, com as tribulações, com as tempestades, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta, ele está preso, ele está confinado,
E ele está dizendo, dentro da prisão, peço que não desfaleçais. Irmãos, esse é um momento difícil que a nossa igreja está passando. Mas é um momento que nós possamos nos fortalecer. Não trazer tristeza para o nosso coração. Não deixar com que as notícias ruins tomem conta do nosso coração e da nossa casa. Mas pelo contrário, que nós possamos nos erguer. Que nós possamos manter os nossos pés firmes, fundamentados na palavra do Senhor. Para que nós não desfaleçamos pelo caminho. O que mais? Qual é a postura, então, do apóstolo Paulo, quando ele escreve a esses gentios? Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Versículo de número 14. A partir daqui, irmãos, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo vai registrar uma segunda oração da sua epístola. A primeira está no capítulo 1. E essa é a segunda oração que o apóstolo Paulo faz diante dessa situação, diante da igreja. Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Que causa é essa que o apóstolo Paulo está falando? Ele se coloca de joelho. E eu quero ver pelo menos 3 razões aqui, irmãos. Primeiro, porque tudo provém de Deus. Versículo de número 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, toda a criação, tudo que nós vemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, provém de Deus. Tudo está no controle das suas mãos, tudo está na história debaixo do domínio do seu poder. Então, essa era a primeira razão que o apóstolo Paulo está falando quando ele ora, é porque todo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, está debaixo do poder de Deus. E aí, irmãos, quando nós entendemos essa valiosidade de Deus, nós nos colocamos de joelhos na presença do Senhor. A nossa igreja está nos convocando a fazermos um jejum e oração no dia de hoje. E é interessante, irmãos, que o nosso jejum seja acompanhado pela oração verdadeiramente, tá? Não adianta você fazer um jejum sem oração, porque isso é dieta restritiva. Isso não é jejum de verdade. O jejum vem acompanhado da oração. Né? Como diz aquela música do Claudinho Bochecha, né? Como a frajola, né? O peitinho sem frajola, sou eu assim sem você, assim é uma oração sem o jejum. Os dois andam caminho de mãos dadas. Então é importante que você, no dia de hoje, que está fazendo o seu jejum, mas que você possa preencher a sua agenda do seu dia de hoje com uma oração também. Por quê? Porque tudo provém do Senhor, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, versículo de número 15, de quem toma o nome toda a família, como no céu, como sobre a terra. Segunda razão, sejamos fortalecidos de poder pelo Espírito Santo. Versículo de número 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Por que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos aqui, irmãos? Para que os efésios, para que os irmãos daquela região pudessem ser fortalecidos no poder pelo Espírito Santo que Deus os concedia, que é o nosso consolador, que é aquele que nos acompanha nas nossas aflições. Então, se nós quisermos passar por essa situação hoje, de pé, firmes, precisamos que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E vamos conseguir isso buscando Deus em oração. A terceira razão que o apóstolo Paulo vai dizer aí, porque ele se coloca de joelho, é no versículo de número 17. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em amor. Então, irmãos,
A terceira razão é preciosa. O apóstolo Paulo se coloca de joelhos para orar pelaquela igreja, para que Cristo possa habitar nos corações, pela fé, de todos aqueles que estão enraizados, que estão firmados no amor de Cristo Jesus. No amor de Cristo Jesus. Qual a razão de estarmos de jejum, buscando a Deus em oração? Porque tudo provém dele, né? Para que nós possamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Para que nos momentos difíceis que nós estamos enfrentando nesses dias, não desfaleçamos. Mas que também Cristo possa habitar nas nossas vidas, na nossa casa, de uma vez por todas, fortalecendo os nossos relacionamentos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que você seja o lugar de quarentena eterna do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, a partir desse momento que nós estamos vivendo tão difícil, que Jesus faça uma quarentena eterna no seu interior, seja você o lugar de habitação do Senhor Jesus Cristo. Ainda a pergunta que não quer calar: o que Deus deseja da igreja em tempos de coronavírus? Não sei se você já colocou aí nos comentários, mas você é livre também para colocar a sua opinião. Coloque aí o que você acha que Deus deseja da igreja em tempos de coronavírus. O que eu quero pensar com os irmãos aqui está no capítulo 4 do texto que nós lemos aqui inicialmente. Eu quero aqui, irmãos, com vocês, poder analisar o versículo de número 3 do capítulo 4 de Efésios e destrinchar um pouquinho alguns versículos com os irmãos. O texto vai dizer o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz. O que significa esforçar diligentemente que o apóstolo Paulo está empregando no texto aí? Significa, irmãos, que a nossa união como igreja, a nossa comunhão como filhos do Senhor, ela não acontece se a gente não dispensar esforço, se a gente não dispensar trabalho, se a gente não se empenhar, se a gente não colocar a mão no bolso, nós não vamos conseguir gerar união na nossa igreja, na nossa comunidade, na igreja Koinonia. Esforçando-vos diligentemente. É necessário, irmãos, que nós possamos levantar do banco, descruzar os nossos braços e trabalhar. Trabalhar muito. Há muito o que se fazer nos dias de hoje. E por mais difícil que seja, porque você está confinado na sua casa nesse momento, mas há muitas coisas que nós podemos fazer e nos empenhar para que estejamos cada vez mais unidos como igreja para vencer esse momento difícil. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade. O que significa preservar a unidade? Significa ter cuidado com a nossa comunhão, observar as nossas relações, para que nós possamos manter o estado original da comunhão que Deus gera na igreja, assim como ele tem comunhão com o Filho e com o Espírito. Assim nós devemos manter a nossa comunhão, observar os nossos relacionamentos e ter cuidado com o outro. Deus espera que nós possamos trabalhar por essa causa, preservar a unidade. Que unidade? A unidade do Espírito Santo, no vínculo da paz. Irmãos, essa palavra vínculo, ela traduzida do grego para o português, né, significa para nós o seguinte: são os ligamentos pelo qual os membros do corpo são unidos.
Sabe os ligamentos que ligam ombro e tronco, né? Aliás, o braço e o tronco no ombro, quadril e os membros inferiores, todos os ligamentos do joelho, né? Tornozelo, todos esses ligamentos têm como principal função juntar, unir os membros do corpo. O que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para a igreja é que nós devemos nos esforçar para preservar a comunhão do espírito, assim como os ligamentos fazem a união dos membros no corpo, para que nós possamos ter paz, ter segurança, ter prosperidade, ter felicidade. Então, se nós queremos experimentar, irmãos, unidade, se nós queremos experimentar paz no meio do caos que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade. Porque é ela que vai unir o corpo e a gente vai então poder viver paz interior no meio do caos. Mas no primeiro versículo, o que Deus deseja da igreja em tempos de coronavírus é o que o apóstolo Paulo vai responder, e eu quero aplicar isso para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai começar o primeiro versículo do capítulo 4 dizendo o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que modo é esse que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos viver? Que vocação é essa? E aí, para responder essa pergunta, irmãos, eu preciso primeiro responder como não devemos andar, como não devemos viver, como é o estilo de vida que o apóstolo Paulo condena na palavra, mas que Deus também rejeita e se aborrece nas nossas vidas. E aí, esse estilo de vida está registrado no versículo 17 ao versículo 21. Os irmãos acompanhem a leitura aí. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O que Deus condena na nossa vida? Que não andemos mais como os gentios andavam. Como eles queriam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como era num tempo de Juízes. Assim como termina o livro de Juízes, dizendo que as pessoas elas faziam o que bem entendiam das suas vidas. Deus não estava no controle das vidas delas. Estava à parte. Os gentios, eles viviam como insensíveis ao outro, insensíveis à vida do próximo. Eles se entregavam à dissolução, à imoralidade, à impureza. E não é isso o que o nosso Senhor Jesus Cristo espera das nossas vidas quando somos alcançados na cruz do Calvário. Não é isso. Continuando. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vossa vocação. Eu quero saber com os irmãos e poder responder essa pergunta. Que modo apropriado, digno, é esse que o apóstolo Paulo está falando? Primeiramente, ele vai dizer que possamos viver com humildade. O que é humildade, irmãos? É você ter uma opinião humilde de si mesmo. Ou seja, você
se conhecendo, sabendo realmente quem você é, você vai reconhecer a grandeza de Deus. Você vai reconhecer quem Deus é. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 3, ele vai dizer o seguinte: não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Se não tivermos humildade nas nossas relações com os nossos irmãos, aquela paz que o apóstolo Paulo estava falando, nós, no versículo de número 3, nós não iremos viver, sentir. Se não reconhecermos diante de Deus quem nós somos, a pequenez que nós somos, o pecador que nós somos, nós jamais colocaremos Deus no controle da nossa vida. Nós precisamos reconhecer. Não ter uma visão de nós além do que nós somos e nem menos. Mas ter uma visão correta de quem nós somos é imprescindível para que nós possamos exercer humildade onde nós estamos. Tratar com respeito os nossos funcionários, tratar com respeito o nosso patrão, respeitar a nossa esposa, os nossos filhos, respeitar o nosso marido, ter um tratamento de humildade a colocar o outro acima de você. As vontades do outro é mais importante que as suas vontades. Mas em segundo lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar um outro exemplo. E não só devemos andar com humildade, mas também devemos ter mansidão. O que significa mansidão? Mansidão é você ter bondade, ser bondoso no seu interior. É você ter domínio próprio. Ser manso, irmãos, não é você ser um crente bobalhão, a qual você é enganado pelas pessoas facilmente. Não é isso. Ser manso é você saber o poder que você tem diante de Deus e você ter controle, saber dominar esse poder para não explorar o outro, para não diminuir o outro. Isso é ser manso. Isso é você saber lidar com as situações. Se você perceber, o apóstolo Paulo está dizendo que a humildade e mansidão, as duas coisas andam de mão dadas. Elas não são separáveis. O próprio Jesus, em Mateus 11, 29, vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Para a vossa alma. Você quer descansar nesse momento de tribulação, de tempestade? Aprenda com Jesus a ser manso e humilde de coração. Porque só assim nós vamos descansar. Só assim nós vamos ter paz no nosso interior, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, se aprendermos a ser, assim como Jesus, manso e humilde de coração. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer: suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. O que significa suportar, irmão, significa você sustentar, você carregar o outro, carregar o fardo do outro, ajudar o outro, dar suporte em amor. Em amor. Ou seja, se nós queremos andar de modo digno da vocação que fomos chamados, precisamos ter humildade primeiro. Reconhecer quem nós somos diante de Deus. Somos pecadores. O apóstolo Paulo mesmo disse no capítulo 2, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Precisamos reconhecer onde nós estávamos e quem nós éramos, para reconhecer a grandeza de Deus. Precisamos ter domínio próprio, ser manso e humilde de coração, assim como Jesus era. E, em terceiro lugar, saber que o outro está precisando de mim e não recolher a mão. Não passar fazendo vistas grossas, mas me aproximar
ter relacionamento profundo, íntimo e verdadeiro com o próximo, que precisa de mim, que necessita de mim, e eu estou pronto para ajudar. Irmãos, quando nós entendemos as valiosidades de Deus, nós vamos experimentar algo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Para finalizar, o que Deus deseja da igreja em tempos de coronavírus? Ele deseja que nós possamos não olhar para as tempestades. Ele deseja que nós juntemos as nossas forças, independente das nossas diferenças, para que nós possamos passar com vitória por esses tempos tão difíceis. Não é momento de apontar o dedo. Não é momento de ficar olhando a trave no olho do outro. É momento de juntarmos as mãos. É momento de estarmos juntos. Em oração, sim, buscando a presença de Deus, mas também buscando olhar o próximo, aquele que necessita de mim, com humildade, com mansidão, suportando as dores do outro, mas também se alegrando com aquele que se alegra, desfrutando da vitória com aquele que vence. Porque só assim nós vamos experimentar a paz, nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se queremos ter paz hoje, precisamos entender que para Deus não há raça, não há cor, não há religião. Para Deus, a salvação está pronta para todos aqueles que creem no seu nome, que creem em Cristo Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. E aqueles que são eleitos do Senhor, que ouvem a palavra do Senhor e guardam no seu coração, há de experimentar paz nesses dias tão difíceis. E, irmãos, como pode, né? Eu fico me perguntando, e eu sei que é a pergunta que o mundo inteiro faz hoje. Uma partícula proteica invisível que faz um estrago tão grande no mundo, porque não é na nossa casa, não é no nosso bairro, na nossa cidade, é no mundo. Como pode algo invisível, tão minúsculo, tão pequeno, fazer um estrago tão grande na nossa vida, na nossa economia, na nossa segurança? Mas e aí, quando eu estava pensando e refletindo sobre essa palavra essa semana, eu me lembrei que Deus também criou uma partícula minúscula, microscópica, que nós não conseguimos ver. Uma molécula de cadeia glicoproteica que tem como principal função manter o nosso corpo, a nossa saúde. Por isso, eu gostaria de finalizar a nossa aula de escola dominical hoje, pedindo para você assistir um vídeo pequenininho, curtinho, que vai ilustrar muito bem essa mensagem desta manhã. Nós possamos estar mais unidos, irmãos, em Cristo Jesus, porque é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele deseja da igreja em tempos de coronavírus. Então, assista esse vídeo que eu vou mostrar para você nesse momento, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém. And the God of the heavens is the one who fashioned. Só um minutinho, irmãos. You together. I mean, that's really what we want to know tonight. And I'll tell you how you can know tonight that God will always hold you together, no matter what. It's by looking a little deeper into the human body, and it's a little protein molecule called laminin. That's about what I felt the first time I heard that. Long story short, the tour was winding down. Last time around, we were in Tyler, Texas. The night was over. A guy walks up to me. I wish I could tell you the whole story. It was so of God. Introduces himself to me, says, how are you doing? I just wanted to say hello. I said, it's nice to meet you. He says, you guys winding the tour down? Where are you going to go from here? I said, well, I'm on my way back home to Atlanta, Georgia.
He said, well, what's next for you? I said, I'm going to be preaching the next 2 Sundays for my pastor back in Atlanta. He said, oh, cool. What are you preaching on? I said, well, the series is on the glory of God in the human body. He said, that's really amazing. I'm a molecular biologist at the university down the road. Give me your talk. And I was like, oh, wow, I wasn't quite yet ready to unload the talk for a molecular biologist. So I kind of stumbled through what I had, and he's kind of being kind and gracious and like, that's good. And then he says, well, what's your big left hook? You got to have a left hook, a big finish, right? I said, I don't have a left hook yet. He said, oh, Louis. Oh, man, your left hook is laminin. And I'm totally blank on laminin. He goes, Louis, it's a cell adhesion molecule. Protein molecule? Do you know about proteins? I'm like, no. He said, Louis, cells organize into certain molecular structures, and that determines what protein there are. There are between 10 and 60,000 proteins in the human body. We don't even know how many proteins are in the human body. But one of them is a cell adhesion molecule. It's organized into this certain structure, and that tells the cell what its job is in the body. And this one is a cell adhesion molecule. And I'm like, all right. He said, no, Louis, it's like the rebar of the human body. The steel they put in the concrete when they lay the foundations of things, it's that stuff. It's holding your membranes together. It's the glue of the human body, Louis. It's laminin. You got to tell them about laminin. And I'm like, I promise you, I'm going home and tell them about laminin. And I'm sure when I do, revival is going to sweep across the church and probably around the world when I tell them. He said, no. You got to see laminin. Okay, let's see it. He said, no. You need to go look it up online. You need to go Google laminin. I don't even know how to spell laminin. Takes his card out. He writes on the back, Laminin. I'm like, okay, I cannot wait to get to my computer and get on Google, click on images, type in laminin, and I'm waiting. And these little thumbnails come up on the screen, and I'm like, wow. That's laminin, the cell adhesion molecule. Woo! I am so excited. I am beside myself. I cannot believe what I'm seeing. I love laminin. I'm so fired up. You should see laminin, I guess. That's the thing, right? Okay. Here is a scientific diagram of the laminin cell adhesion molecule that's holding your body together right now. Okay, this is what I found right here. No, come on, that's crazy. That's just crazy. I just can't believe it. I emailed that guy back so fast, I'm like, wow, what in the world? He said, you want to see an actual laminin molecule? I'm like, oh no, man, the diagram was cool for me. I'm happy with that. Don't bother sending anything else. I'm like, yes! He sends me this image, an electron microscopic image of an actual laminin protein molecule. It looks just like this. I'm like, how crazy is that? That the stuff that holds our bodies together, that's holding the lining of your organs together, holding your skin on, is in the perfect shape of the cross of our Lord Jesus Christ. And immediately I'm thinking about the words of Paul in Colossians 1. You know this beautiful passage where Paul's talking about the supremacy of Christ and the sufficiency of Christ. He says, for by him, talking about Jesus Christ, all things have been created, things in heaven and things on earth. All things were created by Jesus and for Jesus. But then the next verse goes on to say this. It's crazy. And he, Jesus, is before all things, and in him, that is, in Jesus Christ, all things hold together. That's right. It's right there. I'm like, of course they do. Of course they do. Everything holds together in Jesus Christ. And he goes on at the end of this paragraph,
And he just tells the story of grace. He says, for God was pleased to have all his fullness dwell in Christ, and through Christ to reconcile to himself all things by making peace through his blood shed on a cross. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, porque muitas vezes nós questionamos a Deus pelas situações que nós temos passado, mas a gente não entende o que está por trás disso. Deus, pela sua graça, tem nos mantido com saúde. A graça de Deus tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e, acredito, sobre a nossa igreja, sobre a sua casa. Porque tudo se converge na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Aquele que morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Que Deus te abençoe com esse estudo. E você seja edificado, você e a sua casa. E que em nome de Jesus possamos viver a paz do Senhor nas nossas casas, nos esforçando diligentemente para estarmos cada vez mais unidos como irmãos, uns com os outros. Amém? Quero orar por você. Deus, nós agradecemos por essa manhã tão proveitosa e pelo estudo da Tua Palavra. Que todas essas valiosidades e preciosidades que nós aprendemos nessa manhã possa ficar guardado no coração daqueles que nos ouvem e nos assistem. Para que eles possam, como móveis rústicos, serem trabalhados pela Tua boa mão através das ferramentas que o Senhor tem, que somos nós. Que estejamos nas Suas mãos para que o Senhor nos use, apesar das nossas falhas, mas que o Senhor potencialize na vida da Tua igreja as nossas qualidades, unidos, para que nós possamos, através da mensagem do Senhor, transformar aquele móvel rústico em um fino móvel, transformar vidas daqueles que estão perdidos, mortos em seus delitos e pecados, em vivos em Cristo Jesus. Que eles sejam transportados para a luz e experimentem, pela graça do Senhor, a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, que vocês tenham um ótimo domingo, que possamos continuar o nosso jejum e oração. Às 19 horas, nós teremos o nosso culto de adoração. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.